tinda de olhos de lótus. Se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que ainda assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Jai Shila Prabhupada Ki Jai. Shri Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila 18. A visita do Senhor Chaitanya Vrindavana, verso 222. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Ei Mata Chali Prabhu Prayagaila Dashadinatri Venite Makarasnana Kaila. Por fim, Shri Chaitanya Mahaprabhu chegou a Prayaga e por 10 dias seguidos banhou-se na confluência dos rios Jamuna e Ganges durante o festival de Makara Sankranti Magha Mela. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Na realidade, a palavra Triveni indica a confluência de 3 rios. Triveni. A saber, o Ganges, o Jamuna e o Saraswati. Hoje em dia, não se vê mais o rio Saraswati, mas o rio Ganges e o rio Jamuna confluem em Allahabad. Vrindavanagamana Prabhu Charitrananta Sahasravadana Yamra Aranahipana Anta. A visita de Shri Chaitanya Mahaprabhu a Vrindavana e suas atividades lá são ilimitadas. Nem mesmo o Sr. Shesha, com seus milhares de capelos, consegue atingir o limite de suas atividades. Taha ke kahide pare shudra jivahana digdarashana kailumuni sutra kariya. Qual o ser vivo capaz de descrever os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu? Somente mostrei um vislumbre sob a forma de códigos. Alokika lila prabhura alokika riti shunileo hagya hilera nahaya pratiti. Os passatempos e métodos de Shri Chaitanya Mahaprabhu são incomuns. Desventurados são aqueles que não creem mesmo após ouvir tudo isso.
Adyo Banta Chaitanya Lila Lokika Jana Shraddha Karishunaya Satyakarimana. Do começo ao fim, os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu são incomuns. Simplesmente ouve-os com fé e aceitai-os como verdadeiros e corretos. Yei tarka kariham sei murkha raja apanaramundeseya panipadevaja. Todo aquele que questiona isto é um grande tolo. Ele, por livre e espontânea vontade, deixa um raio fulminá-lo na própria cabeça. Chaitanya Charitra Amritera Sindhu Jagat Anande Vasayadhyarae Kabindu. Os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu são um oceano de néctar. Mesmo uma gota deste oceano pode inundar o mundo inteiro com bem-aventurança transcendental. Shirupa Raghunatha Padiyara Asha Chaitanya Charitamrita Hare Krishna Dasa. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro Shri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 18º capítulo, descrevendo a visita do Senhor a Shri Vrindavana Dama e como ele converteu os soldados muçulmanos quando se dirigia a Prayaga. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, revivendo suas lilas em Vrindavana, 5.000 anos atrás, como estamos vendo no Bhagavatam, e agora, há recentes 540 anos atrás. E Srila Krishnadas Kaviraja Goswami foi muito taxativo aqui, né? Do começo ao fim, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são incomuns. Estava me lembrando que um amigo meu contou para mim um dia desses, amigo de infância, que assistiu um desses programas aí, aplicativos, um programa sobre Chaitanya Mahaprabhu, mas do ponto de vista dos materialistas, dos karmis. E eles falando sobre o período do Senhor Chaitanya na Índia, é chocante. É chocante. Exatamente isso que Srila Krishnadas Kaviraja Goswami está falando aqui. Embora eles acham uma coisa assim incomum, desconcertante, porque meu amigo disse que tem uma hora que eles falam assim que era uma pessoa que estava fazendo atividades ali na Bengala, na Baía da Bengala, que eram atividades tão assim desconcertantes que muita gente vinha para vê-lo, porque ele atraía muitas pessoas, e quando viam Chaitanya Mahaprabhu, elas caíam desmaiadas, e eles falam assim com a maior naturalidade, mas sem explicar por quê e entender. A gente lendo o Shri Chaitanya Charitamrita, a gente entende o porquê de tudo isso. E tantas outras passagens, né? Assim, que do ponto de vista mundano, é completamente incompreensível, eles não conseguem entender. Mas, por outro lado, eles não conseguem valorizar e ver que isso não tem nada a ver com atividade material, era a própria Suprema Personalidade de Deus que estava ali. Se tantos, assim chamados devotos, entre aspas, não conseguiram aceitar o Senhor Chaitanya como o próprio Krishna, o que dizer do mundo materialista, né? Das pessoas ignorantes. Mas o alerta para nós aqui que Srila Krishnadas Kaviraja Goswami dá é esse. Todo aquele que questiona isto é um grande tolo.
Ele, por livre e espontânea vontade, deixa um raio fulminado na própria cabeça. Há pouco tempo atrás, aí tinha no meio Vaishnava aí um questionamento sobre se Chaitanya Mahaprabhu foi uma realidade mesmo ou não. Acreditem. Acreditem, no meio Vaishnava. O que dizer do restante? Agora, quem deixa isso passar pela cabeça vai ter a cabeça fulminada por um raio. Porque isso é muita insensatez, muita bobagem. Então, os passatempos e métodos de Shri Chaitanya Mahaprabhu são incomuns. Desventurados são aqueles que não creem, mesmo após ouvir tudo isso. Esse é o recado de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami para nós, supostamente os devotos, né? Amanhã, na próxima aula, vamos começar o capítulo 19 do Shri Chaitanya Antya-lila. Antya-lila 19, o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu instrui Srila Rupa Goswami. Haribo Shri Shri Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 7º, o extermínio do demônio Trinavarta, as atividades do Senhor Chaitanya há mais de 5.000 anos atrás. Aí, de novo. Verso 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nandasya Patni Kritamajanadikam. Nandasya Patni Kritamajanadikam. Viprai Krita Swastyayanam Supujitai. Viprai Krita Swastyayanam Supujitai. Anadyavasashragabhisha Denubi. Anadyavasashragabhisha Denubi. Sanjata Nidraksham Ashishayachanai. Sanjata Nidraksham Ashishayachanai. Nandasya Patni Kritamajanadika. Viprai Kritat Swastyayanam Supujitai. Anadyavasa Shrakabhishta Denubi. Sanjata Nidraksham Ashishayachanai. Tradução, vamos repetir, por favor. Após concluída a cerimônia de ablução da criança, Mãe Yashoda recebeu os Brahmanas, adorando-os com o devido respeito, e dando-lhes
uma farta quantidade de grãos alimentícios, uma farta quantidade de grãos alimentícios e outros comestíveis, roupas, vacas das mais ambicionadas, e guirlandas. Os brahmanas cantaram apropriadamente, hinos védicos, para observar a cerimônia auspiciosa, E quando eles terminaram, e mãe Yashoda, viu que a criança estava com sono, ela deitou-se na cama com a criança, até que a criança, Krishna, né, adormeceu pacificamente. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Uma mãe afetuosa cuida muito bem de seu filho e sempre se interessa em que o filho não seja molestado por um momento sequer. Enquanto a criança quiser permanecer com a mãe não se afasta da criança. E a criança sente-se muito confortável. Mãe Yashoda viu que seu filho estava com sono. E para que ele dispusesse de todas as condições favoráveis para dormir, ela deitou-se com a criança e quando ele se acalmou, ela levantou-se para executar seus outros afazeres domésticos. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupa kadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Nandasya Patni Kritamajanadikam Viprai Krita Swastyayanam Supujitai Amnadyavasa Ashragabishta Delubhi Sanjata Nidraksham Ashishai Yapchanai. Após concluída a cerimônia de ablução da criança, Mãe Yashoda recebeu os brahmanas, adorando-os com o devido respeito e dando-lhes uma farta quantidade de grãos alimentícios e outros comestíveis, roupas, vacas das mais ambicionadas e guirlandas. Os brahmanas cantaram apropriadamente hinos védicos para observar a cerimônia auspiciosa. E quando eles terminaram, e Mãe Yashoda viu que a criança estava com sono, ela deitou-se na cama com a criança até que ela adormeceu pacificamente. É muito bom ouvir isso, porque nós estamos aqui vendo o exemplo de uma sociedade perfeita, né? Uma sociedade com bases filosóficas e religiosas muito fortes e onde as pessoas
vivem completamente pacíficas, completamente felizes. Krishna quer que o ser humano viva assim. Krishna fez e faz todos os arranjos para que a sociedade humana seja próspera e feliz de verdade. Mas para que isso aconteça, nós temos que voltar às origens, nós temos que recobrar a nossa consciência elevada e recobrar o cotidiano da simplicidade. Ter uma vida muito pacífica, muito simples, por força do embasamento filosófico e da pureza da religiosidade verdadeira. Isso é sociedade humana. Isso é sociedade humana. Tudo isso que nós vemos nas atividades de Krishna, nós apresentamos de maneira pervertida. Nós temos essa consciência pervertida e refletimos ela. Né? Um dia desses mesmo eu estava falando que é comum você se atrair pelas atividades quando você é uma pessoa normal, né? Não está muito assolado pela ignorância e pela paixão, quando está mais na vontade, é muito comum que você admire, ache engraçado, atraente, bonito, as atividades das crianças. Por isso Krishna atrai tanto como bebê, porque ele é a criança suprema. E por isso as crianças são atrativas assim, atraem assim, porque Krishna é a criança supremamente atrativa, atraente. E aqui estamos ouvindo agora uma outra revelação disso. É muito comum a mãe que, com todo o cuidado, quer que seu filho pegue no sono, colocá-lo na cama e para ele se sentir mais confortável e decolar, dormir logo, ela se deita junto com ele para ele se sentir seguro e assim pegar logo no sono e descansar em paz. Não é assim? Não é assim que a gente vê? Nós fazemos isso automaticamente. Mas nós fazemos isso porque Mãe Yashoda faz isso, a mãe do universo. A mãe de Krishna. A mãe do Senhor do universo. Por isso que nós fazemos isso. Não é que Mãe Yashoda foi fazer isso porque as mães fazem isso. Não. As mães fazem isso porque Mãe Yashoda faz isso. Então nós estamos sempre com o pé na cultura original. Mas nós deveríamos, ao invés de ficarmos só com um pé na cultura original, mergulhar de cabeça na cultura original. E realmente viver essa vida simples, com pureza e consciência elevada. Essa é a perfeição da vida. Então, quando isso acontece nesse planeta, o planeta está tomado de seres humanos. Quando isso não acontece, é como Prabhupada terminou aqui o último significado dele. Podemos simplesmente considerar como a sociedade humana caiu desde a chegada de Kali Yuga. Embora as pessoas ainda aleguem ser civilizadas, no momento atual não há verdadeira civilização humana, mas apenas um agrupamento de animais bípedes. Então temos que deixar de ser animalescos. Deixar de ser animais. Estamos vendo qual é o comportamento. O comportamento correto é esse. Ser dharmista, ser religioso, ser pacífico e ter vida realmente próspera e feliz. Porque Krishna quer isso de nós e quer isso para nós. Krishna quer isso para nós, ele dá toda a facilidade. Tanto é que quando ele vem, olha o exemplo que ele dá.
do pai perfeito, da mãe perfeita, da criança perfeita, do filho perfeito, dos amigos perfeitos, da comunidade perfeita, Goloka Vrindavana, né? Gokula, e assim por diante. Mas nós queremos ser sofisticados e nós temos consciência degradada. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Nós temos que abandonar essas propensões todas, como falava na última aula. Mas a única maneira de, hoje em dia, nessa altura do campeonato aqui da Kali Yuga, a única maneira de nós termos alguma chance de nos transformarmos é cantando o Mahamantra Hare Krishna, porque é o processo de sacrifício para essa era. E não podemos, como Srila Krishnadas Kaviraja Goswami falou ali, de maneira nenhuma, duvidar que esse é o caminho certo, essa é a maneira correta, o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, porque foi o próprio Krishna que veio e introduziu tudo isso. O próprio Krishna. Krishna teve tanto cuidado que ele pediu para os Goswamis de Vrindavana redescobrirem os lugares de peregrinação, os lugares sagrados, os ghats sagrados, tudo para o nosso bem, para nós podermos executar, mesmo nessa era de Kali, uma vida simples, com consciência elevada, através do Harinama Sankirtana, do processo de cantar o santo nome. Então é isso que interessa para nós, gente, mais nada. Agora nós não podemos ficar em nome de tanta especulação, de tanta arrogância e falta de bondade, só em ignorância e paixão, enfiando os pés pelas mãos. Por exemplo, o Sr. Chaitanya foi em Vrindavana, acabamos de ouvir a passagem dele por Vrindavana, a volta para Jagannatha Puri, por Prayaga. Acabamos de ouvir como ele executou atividades, assim como Krishna, desconcertantes, incalculáveis. Tantas atividades incalculáveis. Por exemplo, só para dar um exemplo na nossa loucura, na nossa arrogância. Chaitanya Mahaprabhu, andando por Nandagram, ele descobriu, ele chegou onde hoje que nós já fomos lá, já nos banhamos, conhecemos tudo, o Shyamakunda e o Radhakunda. Ele chegou lá naquele lugar que só tinha assim uma pastagem e um pouquinho de água vertendo e correndo, e ele chegou naquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, que não tinha lago nenhum ainda, depois foi reescavado, né, o lago, mas por ordem dele. Mas ele chegou ali, então ali é o Radhakunda, ali é o Shyamakunda. Um está do lado do outro e ali são os dois. Por que nós temos essa certeza? O Sr. Chaitanya chegou ali e ficou em êxtase, e pegou aquela água que tinha pouca água ali, mas jogou no corpo todo, depois pegou a lama, o barro, e passou pelo corpo todo, que é a Tilaka do Radhakunda, que tem um monte de gente aí que fala, eu não passo barro no corpo, isso aí é bobagem, não preciso dessas coisas. Aí, ó. Aí. Olha a nossa arrogância. Quem são essas pessoas que falam essas coisas? Perto do Sr. Chaitanya, os Goswamis de Vrindavana e Srila Prabhupada, que passava assim Tilaka no corpo todo. Quem são essas pessoas? É muito desaforo, gente. E é assim que estamos nos degradando e achando que estamos avançando. É assim. É assim que estamos hoje transformando o movimento Sankirtan do Sr. Chaitanya, a ISKCON de Srila Prabhupada, em algo muito estranho, muito estranho. Ah, mas dá para tirar proveito? Dá. Tudo dá para tirar proveito, mas poderíamos tirar o melhor proveito. Dá para avançar? Dá. Mas está muito longe do ideal. Do ideal. Hoje nos encontramos nos templos, nas comunidades, nas
nas ecovilas da vida, para desfrutar. Ah, mas também tem o santo nome. Ah, eu vejo que é uma comparação assim. Funciona? Funciona, claro que funciona. Funciona. Por exemplo, quando alguém sai para fazer uma caminhada, a caminhada ela qualquer médico corrobora isso, ideal para o coração, ela faz bem, né? Ela combate o colesterol ruim, ela faz bem, a caminhada é muito boa. Mas é tudo uma questão de consciência. Eu já cansei de ver passando aqui na frente, aqui muita gente passa caminhando aqui, as pessoas passam caminhando fumando. Os caras passam caminhando fumando. É a questão da mentalidade. A contaminação está na mentalidade. Assim mesmo, esses festivais todos, essa associação purifica, estamos ouvindo o Santo Nome, purifica, a caminhada purifica, mas e o desejo de desfrutar? E a consciência de desfrute? E o cigarro continua. É muito estranho isso. Então, não é assim. Nós temos que mudar a consciência. E com consciência mudada, nós vamos nos dar bem na associação com os devotos, porque vamos fazer a coisa da maneira correta, e vamos nos dar bem também na nossa intimidade, nós mesmos sozinhos. Porque o que está se transformando pela potência do Bhagavatam, pela potência da presença do Senhor Chaitanya nessa era, pela potência do Santo Nome, pela potência de Srila Prabhupada, é a consciência. É a consciência. Então a gente tem que ir para os kirtanas, 24 horas, 6 horas, para os festivais, para os templos, para um festival comum, mas com a mentalidade livre de desejo de desfrute. Senão é que nem o cara que está caminhando e a caminhada faz muito bem, mas está fumando, porque é o desejo. Então é muito se associar só para desfrutar na associação com o devoto, isso é desejo material, isso é desfrute. Isso é desfrute. Não, tem que transformar a consciência e se associar assim, tirando muito proveito do que está se ouvindo e tirando muito proveito da glorificação de Krishna, do cantar do santo nome, e não só meramente porque é uma farra, é uma festa, é muito legal. É que nem o cara que está caminhando, mas está fazendo muito bem para o corpo, porque caminhar faz bem, mas também está fumando. Faz muito mal. Detona tudo que está fazendo de bem com a caminhada, essa consciência de desfrute. Detona com tudo. Isso é muito sério. Nós temos que entender isso para valer. Então aqui Mãe Yashoda recebeu, com muita simplicidade, os brahmanas, presenteou os brahmanas. Não era uma farra. Não. Tudo com consciência pura. Glorificou cada um, sem farsa, sem ser hipócrita, de maneira correta, e estava ali junto com o seu objeto último de amor, de maneira intensa, de maneira que, infelizmente, hoje em dia, na Kali Yuga, hoje em dia, as mães não têm tempo para os filhos. Isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Ah, mas o que Hare Krishna tem a ver com isso, Prabhu? Está cheio de devoto que não quer ter filho. Casamento sem filho, o Prabhupada falou, é só mero gozo dos sentidos. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem porquê. Mas por que não quer ter filho? Porque hoje eu sou um devoto, mas sou homem assim, moderno, eu sou mãe, sou devota, mas sou moderno, eu tenho minhas atividades de intelectuais,
profissionais e tal. Não, não, aqui. A mãe, a Prabhupada foi muito feliz, como sempre, nessa linha desse significado aqui. Enquanto a criança quiser permanecer com a mãe não se afasta da criança. E a criança sente-se muito confortável com isso. É assim mesmo, nós temos que ter tempo disponível para os nossos filhos, gente. A mãe tem que ter tempo disponível para o filho. A mãe tem que ser devota, ter consciência elevada e vida simples, e tem que estar iluminando o filho e protegendo o filho, que vai ser um devotinho, e pode ser uma luz para o mundo inteiro no futuro, se for bem educado. Isso é cultura védica. Isso é cultura Vaishnava. Isso é vida pura. Essa vida é abençoada. Qualquer outra coisa fora disso é especulação, é desvio. É que nem a história de que eu não passo barro no corpo. Não é barro não, meu amigo, é tilaka. É tilaka. É tilaka do Shamakunda, é tilaka do Radhakunda, é tilaka de Gopichandana. Não é barro não. Então nós temos que começar a voltar um pouquinho mais para a realidade e desenvolver um pouco mais de humildade e agir um pouco mais com pureza. E sem interesses pessoais, e sem interesses paralelos, para que a consciência de Krishna seja um êxito mesmo, para que nós mesmos possamos encontrar paz na vida. E tirar realmente proveito do cantar do santo nome, da associação com devotos. Chaitanya Mahaprabhu falou isso para Sanatana Goswami. Essa é a fundamentação toda filosófica nossa, está aí. O que é? Sadhu Sangha Nama Kirtana. Sadhu Sangha Nama Kirtana. E Bhagavata Shravana. Sadhu Sangha Nama Kirtana Bhagavata Shravana. Chaitanya Mahaprabhu falando para Sanatana Goswami. Sadhu Sangha Nama Kirtana Bhagavata Shravana. E depois, Mathura Vasa Shri Murtira Shadaya Sevana. Mathura Vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Essa é a associação com devotos. Sadhu Sangha. Nesses moldes, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, um admirando a atividade, o serviço devocional do outro. E só isso, nada mais. Isso é Sadhu Sangha. Ajudando aqueles que estão empenhados em levar essa missão de Shri Chaitanya Mahaprabhu para salvar o mundo na era de Kali, essa missão de Srila Prabhupada, que é o tronco principal dessa missão aí, com certeza aí esconder. Assim, Sadhu Sangha, associação não para desfrute, e sem hipocrisia, sem mentiras, sem falsidade, associação verdadeira. Um ajudando o outro de verdade. Isso é Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Nama Kirtana. O cantar do Mahamantra Hare Krishna sendo cantado sempre para glorificar Krishna, para nada mais. Para nada mais. Não é para atrair ele ou para atrair ela. Não é para chamar a atenção desse ou daquele. Não é para se passar por popstar. Não é para glorificar Krishna. Não é sequer para cantar para ficar livre de pecado, para se purificar. Não, é para glorificar Krishna. Isso é Nama Kirtana. Sadhu Sangha, eu já falei, Nama Kirtana é isso. E depois, Bhagavata Shravana. Ouvir o Srimad Bhagavatam. Ouvir o Srimad Bhagavatam, colocando ele na prática, praticando os ensinamentos que o Bhagavatam nos oferece, praticando, vivendo o que o Bhagavatam direciona para a sociedade humana, para nós, para os devotos. Isso é
Bhagavata Shravana. Isso é ouvir o Srimad Bhagavatam. E depois, Mathura Vasa, ou se mora num lugar sagrado, ou se vive num lugar de peregrinação, num lugar santo, num lugar sagrado, no mundo espiritual, ou se faz da própria casa essa morada transcendental. Mas tem que fazer mesmo. Ter programinha sozinho todo dia. Ler o Bhagavatam todo dia, cantar Japa Mala todo dia. Se associar, ainda que seja assim, por internet com os devotos, já que agora a pandemia restringiu bastante, e assim por diante. Isso é Mathura Vasa, viver num lugar sagrado, como estamos ouvindo aqui a vida dos habitantes de Vrindavan. E o mais chocante, Shri Murtira. Shri Murtira, a deidade, a Murti, o quadrinho do Panchatattva, não é para ficar lá só de decoração, não. Só para enfeitar a sala. Não, é para ser Shradaya Sevana, é para ser adorado, é para ser honrado, com fé e veneração. É assim que nós tornamos nossa vida perfeita, é assim que nós vamos realmente nos tornar devotos de Krishna, tendo uma vida simples, com consciência elevada. Alguma dúvida, alguma pergunta? Como os habitantes de Vrindavan fazem, vivem e estamos vendo aqui. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada Ki Jai.